Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Play TV, o canal com o melhor conteúdo da internet. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, o vídeo de hoje é um tanto quanto complicado e um tanto quanto sério, porque o vídeo de hoje é meio que acaba dividindo opiniões. E o importante não é dividir opiniões, até porque opiniões diferentes todo mundo tem. O problema é quando você tem um assunto a ser discutido naquele momento e aquele assunto não é discutido naquele momento. Foge do escopo do assunto, se é que você me entende. O vídeo de hoje é para falar um pouquinho sobre o filme O Som da Liberdade. E por que eu escolhi para falar desse filme? E vocês vão entender do porquê que eu escolhi para falar desse filme. Embora eu não tenha assistido o filme, se você assistiu o filme e conseguiu assistir, eu te dou os parabéns, porque só de ler um pouquinho da sinopse do filme eu já noto que é um filme muito pesado. Eu já noto que é um filme pesado, porque se trata de um assunto pesado. E eu tô aqui para discutir exatamente sobre isso, mas depois de dar a introdução para falar algo muito sério que aconteceu nos últimos dias. O filme O Som da Liberdade se trata basicamente em falar sobre situações de crianças que passam por situações de... Não posso falar muito aqui, senão o YouTube corta. Quem é mais antigo no YouTube sabe do que eu tô falando. Mas de situações de crianças que passam sobre violências. E é um assunto muito sério de se falar. E o que acontece? Você viu nos últimos dias que muitas pessoas estavam divulgando esse filme, O Som da Liberdade. Assistam O Som da Liberdade. Assistam O Som da Liberdade. Esse filme é muito bom. Você tem que assistir O Som da Liberdade. Você tem que assistir O Som da Liberdade. Quando eu fui pesquisar um pouco sobre o filme, eu já vi que era um tema um tanto quanto pesado. Que não é para qualquer um assistir. Você tem que estar com o seu emocional em dia. E após o lançamento do filme, aconteceu algo muito triste e que sinceramente não era para ter acontecido. Mas como nós estamos em tempos difíceis, acabou acontecendo. Meus amigos, o filme se trata sobre uma situação que acontece com crianças. É um assunto muito sério. Era para a gente estar discutindo este assunto. Era para nós estarmos cobrando dos nossos líderes mais proteção para as crianças sobre este assunto. E que a cambada de imbecil na internet vira e faz? Hein? Exatamente. Coloca política e ideologia no meio de um negócio que não tem nada a ver. Tanto a galera do lado direito quanto a galera do lado esquerdo falando um monte de baboseira e blá 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 blá, sendo que o real motivo, o real assunto que se é debatido no filme não foi debatido. Deu pra entender? Aí eu paro e penso, aonde que a loucura do ser humano pode chegar? Porque se você parar pra ver um pouco da história do filme, o filme tem uma história interessante. Você pode não ter gostado. Se você viu do filme, você pode não ter gostado do filme, pode ter achado o roteiro fraco, e isso, que aquilo. Ok, beleza, opinião de cada um. Mas é um assunto muito, mas muito sério a ser tratado. Uma situação que acontece com crianças. É no Brasil, é no mundo todo. E nós deveríamos estar discutindo exatamente sobre isso e cobrando os nossos líderes para poder termos mais proteção, mais segurança. E o que essa galera vai e debate? A galera da esquerda bota a culpa na galera da direita, e a galera da direita bota a culpa na galera da esquerda, e na hora que você vai ver, tá todo mundo tomando no centro. Continua aquela briguinha de sempre de direita à esquerda e o povo mesmo perdido tomando bala perdida para tudo quanto é canto. E isso é uma situação muito triste, porque o real assunto não está sendo debatido. Ah, mas quem trouxe o filme pra cá foi o Nicolas. Ah, mas a galera da esquerda tá falando coisa errada. Ah, mas a galera bolsonarista tá divulgando vídeo. O filme. Não interessa. O real assunto, o que está acontecendo de verdade, e é um fato que está acontecendo com crianças, isso ninguém fala, isso não está sendo debatido, que é o que precisa ser debatido. A segurança tanto das pessoas, como principalmente das crianças, isso não está sendo debatido. É por isso, meus amigos, que muitas das vezes eu evito e eu não quero ter Twitter, porque o Twitter ele é uma rede social muito complicada, para não falar outra palavra mais pesada, mas é uma rede muito complicada, porque ali não é somente sobre dar a sua opinião, ali algumas pessoas realmente revelam quem elas realmente são.
Ali elas revelam quem elas realmente são, quais são as suas intenções, qual é o seu caráter, a sua índole. Elas ali realmente, elas se revelam naquela plataforma. O real assunto, a real situação, a real coisa que deveria estar sendo debatida não está sendo debatida, que é o que está acontecendo com crianças e que está acontecendo não só no Brasil, como no mundo todo. Aí você para e pensa, tá acontecendo, tudo bem, beleza, o real assunto vai ser debatido. Nada disso. E é algo muito complicado mesmo. Porque você vê a galera da esquerda falando que não era para assistir o filme, porque o filme é uma situação em que o pessoal da direita, da alta cúpula da direita está inventando que a esquerda faz isso, que aquilo, aí depois vem a galera da direita dizendo que o pessoal da esquerda pratica isso. Complicado de falar um assunto desse, dá até ânsia de vômito, porque por incrível que pareça, as pessoas estão ideologizando, politizando um assunto extremamente sério. O Som da Liberdade seria um filme que era para fazer a gente refletir, que era para fazer a gente cobrar os nossos líderes sobre segurança, principalmente segurança das crianças, segurança de pessoas. Porque tem pessoas que são maldosas na sua própria natureza, né? São revoltadas e maldosas. Isso não tem como você negar a essência da pessoa, não tem como você negar a essência da pessoa. Então, o que era para estarmos discutindo esse assunto mais sério, esse assunto mais amplo sobre a segurança das pessoas em geral também, né? Mas também das crianças, se tornou um debate político, se tornou um debate de ideologias, aonde não deveria ser discutido política ou ideologia. Discutir política pública de segurança, beleza, ok. Mas não discutir ideologia de, quem faz isso é a esquerda. Mas a direita começa a inventar fake news. Mas a esquerda aí. É isso que me deixa puto da vida. E eu tenho certeza que se eu for ver esse filme, por isso que eu não vi. E eu acho melhor eu não ver. E é por isso que eu acho melhor eu não ver. Porque se eu for ver o filme, eu vou olhar aquelas cenas, eu vou ficar puto. Mas como que a nossa segurança, como que os nossos líderes não se importam com isso, porque eles não se importam. No fundo, eles não se importam. Eles somente falam que se importam com isso, se importam pela causa A, pela causa B, mas na prática eles não fazem absolutamente nada. Então, presta atenção. Quando o governante chega para você na época de campanha e promete tudo bem, até na época de campanha ele pode prometer, ele pode iludir, tudo bem. Um discurso pode encantar. Mas a partir do momento que ele toma posse e a partir dali ele não começa a fazer na prática leis, acordos, emendas, projetos, quando ele não começa a fazer na prática, é que ele realmente não se importa com aquilo. Porque se fosse por isso, ele estaria lutando, ele estaria fazendo projetos, ele estaria fazendo articulações, fazendo uma aliança com... Enfim, ele estaria lutando por aquilo. Mas quando ele vai lá, senta na sua cadeirinha presidencial e não faz absolutamente nada, e fica naquela briguinha, naquele jogo de impor, fingindo uma briga, porque é tudo um teatro, e fica fingindo uma briguinha, e quando você vai ver não acontece nada, de fato uma lei não é feita, de fato um projeto não é feito, ele não se importa, ele só faz essa briguinha à toa, para você pensar que ele realmente se importa, quando na verdade ele não se importa. Ele está ali apenas para querer, no final, o seu voto. Apenas isso. Porque se fosse para fazer, ele estaria lutando para fazer. Essa é a verdade. Você goste ou não. Então, eu tenho certeza absoluta que eu acho melhor eu não ver esse filme. Porque eu vou chegar na sala do cinema, ou sei lá, colocar na minha TV, enfim. Eu vou ver esse filme. Eu vou ficar muito puto, porque eu vou ver cenas que eu vou ficar tipo, cara, como é que uma pessoa consegue fazer isso com crianças? E eu vou ficar puto, porque na hora que eu sair da sala, eu vou lembrar que aqui fora tem um monte de imbecil politizando o assunto, polemizando o assunto em questão ideológica e política, sendo que não é para debater isso, não era para estar debatendo isso, era para estarmos debatendo sobre segurança, era para estarmos cobrando nossos líderes, para termos segurança, sei lá, mudar as leis, enfim,
reforçar novos projetos, enfim. Era para estarmos debatendo isso. Aí eu vou chegar lá na sala, imagina só, eu lá na sala do cinema, olhando aquele filme. Aí eu já vou ficar puto. Já vou ficar bem puto. Já vou ficar bem puto mesmo. Aí de repente vai bater uma coisa na minha cabeça que eu vou lembrar, cara. Lá fora tem um monte de imbecil no Twitter, politizando o assunto, ideologizando o assunto, falando que a culpa é da direita, que a culpa é da esquerda, sendo que o assunto que era para estar sendo debatido era uma situação que está acontecendo com crianças. Para que eu quero descer, meu Deus do céu, chega. Chega. Então, meus queridos, o que eu tenho para falar hoje é o seguinte, é uma pena que esse tipo de coisa aconteceu com esse filme, que pra mim, mais uma vez dizendo, independente se você não gosta do ator, independente de se você não gostou da filmagem, se você achou uma filmagem uma porcaria, o roteiro uma porcaria, é um direito seu. É um direito seu. Mas o que eu achava que o efeito que o filme poderia causar, iria causar e não causou, que era estarmos debatendo o assunto sobre crianças, sobre o que está acontecendo com as crianças, não só no Brasil, mas no mundo todo, isso não foi debatido. Porque uma coisa é certa, Martin Luther King dizia que ele não tem medo do grito dos maus, o que ele tem medo é do silêncio dos bons. Se você tem medo do silêncio dos bons e você não tem medo do grito dos maus, sendo que a maioria que existe hoje no nosso globo terrestre é de imbecil e idiota, como que a gente vai ganhar essa guerra? Não sei, cara. Tô esperando Jesus voltar, eu acho que só isso. Se você não acredita em Jesus, tudo bem, mas sei lá, eu acho que eu só tô esperando Jesus voltar. Aí eu tava pesquisando sobre o filme, lendo um pouco sobre o filme, e realmente eu cheguei a essa conclusão que é melhor eu não ver esse filme. É bem melhor eu não ver esse filme. Porque se eu ver esse filme, eu vou ficar muito puto, porque eu vou lembrar que isso realmente existe, que isso realmente acontece com crianças. Eu vou ficar muito puto, eu vou ficar com muita raiva, e ao mesmo tempo eu vou lembrar que aqui fora tem um monte de idiota e de imbecil que politizou e ideologizou o filme, que não era para politizar e ideologizar. Ah, mas foi o Nicolas Ferreira que trouxe filme, foi o Bolsonaro, que o Trump tá falando isso, que a Hillary Clinton tá falando aquilo. Meu amigo, esquece esses caras, esquece essa turma que só tá ali para daqui a 4 anos querer ter o voto. Esquece. Tem situações acontecendo com crianças e isso é preocupante. Acorda, esquece ideologia, esquece política. Tem situações que estão acontecendo com crianças independente da sua ideologia, independente da sua forma política de pensar. Você ainda não entendeu isso? Ou está difícil de entender? Por isso que esse é um assunto muito difícil de ser debatido, é por isso que é um assunto muito difícil de ser dialogado. E por que é um assunto difícil de ser dialogado? Porque se a pessoa não tem pelo menos 2 neurônios para entender que o assunto para ser dialogado, o assunto para ser discutido é o que acontece com crianças, ela vai já querer politizar a situação, politizar. Porque isso foi inventado pelos globalistas. Que isso foi inventado pela ultradireita. Que isso foi inventado pela esquerda progressista. Que isso foi inventado pelos comunistas. E isso veio não sei da onde, blá, 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 blá. E a culpa dos fascistas e aquela porcariada toda que você já sabe. Jesus, eu quero descer. Esquece esse vídeo. Chega? Não, chega não. Vamos continuar o vídeo aqui. Não vou parar não. Volta pro vídeo aqui e voltei ao normal. Mas enfim, é por isso que eu não posso ver o filme. Porque eu vou ficar muito puto. E eu conversei com algumas pessoas que viram o filme. E eles falaram que tem cenas muito fortes e situações muito fortes que fazem você pensar, tipo, caramba, isso acontece na vida real. Isso está acontecendo na vida real. Aí você pega um pai de família, uma mãe de família e pensa assim, caraca, eu tenho um filho, eu tenho uma filha, eu tenho filhos. E se isso acontece com um filho meu? E eles começam automaticamente a ficar preocupados, e com razão, porque eles são pai, eles são mãe, são pais, enfim. Aí você vê um pai e uma mãe que viu esse filme e pensa tipo, caramba, a gente tem que discutir um assunto sério de segurança. E quando ele sai da porta do cinema, e quando ele sai do cinema, vem pra cá pra fora, ela vê um bando
de imbecil politizando um negócio que não era para ser politizado, colocando ideologia onde não é para colocar ideologia. Ah, mas o filme quis dizer que a esquerda progressista, que os fascistas, sei lá o que, os gremlins juntaram com os cavaleiros do Zodíaco e jogaram as cartas do Yu-Gi-Oh! Problema, irmão. Problema. Não era para ser discutido isso. E por isso que muitas das vezes eu fico muito... Ai, vontade de... Então, meus amigos, é por isso que eu não posso ver esse filme, porque se eu ver eu vou ficar muito bolado, se eu ver eu vou ficar muito puto da vida. Eu vou ficar com muita raiva e quando eu sair da porta do cinema eu vou lembrar que aqui fora tinha um monte de animais, um monte de imbecil falando bosta, falando bobagem. E que não era para ter falado, porque independente da sua opinião política, independente da sua ideologia, que para mim ideologia é palhaçada, e independente disso era para estarmos discutindo situações que estão acontecendo com crianças. É difícil de você entender isso? Tá difícil ou tem que desenhar? Mas é um vídeo complicado de se falar, é um vídeo complicado de se dizer, porque não é sobre dividir opiniões, é sobre você entender que tem opiniões ali fora que são capazes de matar, direta ou indiretamente. Por isso que é um assunto muito complicado de se falar. Se você não assistiu o filme e quer assistir o filme, eu já falo pra você que eu conversei com pessoas que já assistiram o filme, então vai preparado, vai com o psicológico preparado, vai, sei lá, com o seu emocional preparado, com a sua mente preparada. Principalmente para não pensar igual eu pensaria, porque eu tô sendo sincero com vocês, eu pensaria dessa forma. Eu veria o filme, ficaria muito puto, e quando eu saísse daquela sala do cinema, eu ia ficar mais puto ainda, porque eu ia lembrar que aqui fora tem um monte de imbecil falando merda, bobagem. Mas é isso aí, se você não viu o filme e quer ver, prepara sua mente, prepara o seu psicológico, prepara seu emocional, se prepara totalmente. Principalmente para não acontecer a mesma coisa que eu tenho certeza que aconteceria comigo. Então, se você não viu o filme ainda e quer ver, veja com olhos críticos, não de ideologia de direita, esquerda, mas veja com olhos de uma pessoa humana, de uma pessoa que, ao olhar para um outro ser humano, uma criança, um idoso, um jovem, você vê que ali é uma vida, que ali é uma pessoa e que essa pessoa precisa ser cuidada, precisa ser guardada, precisa ser protegida. Principalmente as crianças e os idosos, que as crianças e os idosos precisam de muito mais atenção. E não saia por aí, principalmente como aquela galera do Twitter, falando um monte de bobagem, dizendo que é coisa da direita, coisa da esquerda, não. Mas para debater o real assunto, debater que lá fora existe uma maldade muito grande e que precisa ser combatida. Beleza? Então, meus amigos, já vai aproveitando, se inscreve no canal, deixa o seu like, ative o sininho para as notificações e seja bem-vindo ao canal Lei TV, o canal com o melhor conteúdo da internet e, claro, do YouTube. Até o próximo vídeo.